Oi, gente. Então, chegando aqui para falar de mais um ciclo social, aquele ciclo social que constitui as relações dos indivíduos, né, que a gente falou em vídeos anteriores. Então, vamos pegar hoje o ciclo cultural da cultura, né? Então, essa relação do indivíduo com a sua cultura, com a cultura artística na qual ele está inserido na cidade, na sociedade que ele se constitui. Então, vamos lá. Hábito cultural. Então, a cultura de dentro de casa. Você nasce pequenininho no leito da família. Quais são esses parâmetros culturais dessa família que estão influenciando na formação desse cidadão? Né? Então, você tem o hábito de todo mundo grita e ninguém escuta ninguém dentro de casa? Seria interessante para alguém que está formando? Seria? É? Será que aquelas pessoas que todo mundo come fora de hora, todo mundo come um dos outros, não respeita o espaço do alimento um do outro, o que cada um gosta de comer, como comer, o tempo de cada um, a briga pelo banheiro, não respeita, tá no banheiro, tá gritando, tá batendo na porta. Qual é essa relação da sua relação familiar com esse indivíduo em formação, né? Então pare e pense, o que é que você sonha para aquele indivíduo, aquela indivídua em desenvolvimento? Então você tem que colocar em prática. É de fundamental importância a prática para que as coisas aconteçam na real, né? Não adianta sonhar, idealizar, dizer faça isso, faça aquilo e você não fazer. Então essa coisa do oculto, das ações, elas estão muito mais fortemente no entendimento do que propriamente as palavras. Vivemos abarrotados de palavras, de sentido no mundo onde passamos, então tudo isso fica muito saturado, né? Mídia digital o tempo todo mundo está muito saturado de tudo isso. Então a prática, às vezes, calma, o silêncio, deixa a pessoa se refletir. Quando você terminar de falar, eu falo. Isso é muito interessante para você fazer a pessoa compreender que o espaço do outro precisa ser respeitado. E o dela também, né? Então, quando você respeita o dela, ela vai se compreender e respeitar o seu também. O diálogo com respeito, a compreensão do que o outro leva em consideração o que o outro está dizendo. Ainda que você não concorde, discorde, mas respeite. Porque ele precisa ser respeitado, ele precisa ser compreendido para criar um laço culturalmente do desenvolvimento. Senão você já rompe um laço da falta de diálogo. E vai ter uma hora que você vai precisar muito dialogar, né? Aquela fase da adolescência, da juventude. E aí chega nesse ponto que já está ponto vencido, ninguém aguenta mais, você não tem mais força para impor limites e a pessoa não vai lhe escutar nem vai obedecer mais os seus chamados. Então pai e mãe passa a ser uma relação de muita dificuldade por isso. Então pense logo lá no início se você vai estabelecer essa relação de confiança, respeito, diálogo, né, cumplicidade, atenção, tem que ter muita atenção, né? Então essa é a hora de buscar, para não correr atrás de um prejuízo muito maior lá na frente. E depois vem essa relação cultural, como o indivíduo se relaciona culturalmente com a cultura artística da cidade, da região, na comunidade na qual ele está inserido. Tem teatro de rua, tem espetáculos no circo, tem vernissagem, tem exposição, tem jogos, tem esporte na comunidade. Culturalmente, coloque ele para frequentar todos esses pontos. Porque ele precisa compreender a cidade como um todo, a região onde ele vive como um todo. Não só uma ilha, aqui eu posso, ali é do outro, aqui, ali não tem nada, ali... Então é interessante, é fundamental para o desenvolvimento que a pessoa compreenda que na praça ela tanto pode passear, pode respirar um ar puro, pode fazer o esporte, pode ver o espetáculo cultural, o espetáculo de rua, o circo, a perna de pau, seja o que for que está se apresentando naquele teatro na praça. É de fundamental importância. Então, Paixão de Cristo, uma vez por ano, mas leva para assistir. Todo ano é a mesma coisa, não importa, leva. É de fundamental importância. Participar na escola. Bota a criança para participar, é uma peça besta, mas ele é criança, ele está começando a desenvolver o seu racional, o seu QI, a sua sensibilidade, e através desse contexto, que aí vem uma fundamentação maior da arte, que é a reflexão, eu aqui agora, vendo uma obra de arte, uma história, um contexto social com seus conflitos, suas dificuldades, e eu vou ter que decidir com o professor, o diretor, meu grupo, o elenco, as diretrizes que vão construir essa relação sociopolítica cultural desse espetáculo, né? Então isso é fundamental. Seja dança, seja teatro, seja circo, seja música, percussão, tudo envolve um contexto cultural.
tudo envolve uma questão circunstancial para ele, para aprendizado, para ele se moldar, para ele se colocar diante. Nem que você não sonhe que ele seja um músico, seja um ator, seja um diretor, não precisa. Ele só precisa ser um cidadão digno de compreensão do mundo que ele vive e com matrizes, né? Amadurecimento emocional, com matrizes de sensações, matrizes de compreensão da reflexão das coisas do mundo, né? Então a arte imita a vida imita a arte? Sim. Então é de fundamental que tenha essa relação de troca, da compreensão, o que é arte e o que está na arte que representa a vida real, né? Então é de suma importância a participação. Coloca seu filho na escola, coloca ele para participar dos eventos culturais, que lá na frente você vai agradecer para sempre. Porque essa relação ela é muito humanizadora, ela é cúmplice, ela é congruente, ela se fecha nas relações do social como um todo. Então, se ele vai ser um profissional, não, meu filho vai ser um gerente de banco, um advogado, não precisa de nada disso, sim. Mas e a parte humana dele? Será que ele vai ser só essa razão profissional? Será que o humano aguenta essa chatice toda? Então é preciso ter poesia para você lá na frente saber assistir um espetáculo e gostar, assistir uma bela música e gostar, ouvir uma música, um show, você ter todo esse ir ao circo e a qualquer evento que você for, fazer uma leitura sociopolítica, cultural daquela obra de arte em exposição, seja uma vernissagem, seja um filme em exibição, seja uma palestra, seja o que for. Você criou na criança uma matriz, ela vai usar para sempre, né? Então é de fundamental importância a participação do indivíduo quando ele está em desenvolvimento, para que ele ame as coisas, para que ele goste, coloque nessa porção, na sua memória, essas razões desse existir, certo? Então, como a arte copia a vida e a vida copia a arte, nós estamos dentro do processo da memória. Lembra que a formação da célula, uma vez que a gente cria na nossa memória celular como um todo, para sempre você vai lembrar, vai sacramentar, como diz Leonardo Boff, a vida dos sacramentos e os sacramentos da vida. Então é de suma importância que a gente tenha esse sacramentar desse período tão importante para a vida toda, que é a juventude, a infância, juventude, adolescência. Então está tudo aí dentro. Vamos participar? A arte é maravilhosa. Outra coisa, a arte conta a história do tempo, né? Cada tempo tem seu contexto artístico, seus artistas, sua cara, seu contexto, e ele fica com aquele, no meu tempo tinha aquilo, no meu tempo eu pulava corda, brincava de vôlei, garrafão, no meu tempo brincava disso, os circos eram maravilhosos, tinha o casamento do palhaço. Então, e hoje, o que é que tem? Faça seus filhos participarem, para que eles contem essa história saudosamente, para que eles sacramentalizem na sua memória esse lúdico, essa festa que é participar da arte. Tá bom? Ficamos por aqui, participe, dê sua opinião, comente aí, tá bom? Tô contando com vocês, hein? Vocês aqui do Conversando, falando com a gente.